Boa noite, este é o 137º debate. Gostaria de dizer que isto não é um debate dos chefes, isto é um debate da sociedade civil. Portanto, é mais interessante. Queria agradecer ao André Ventura ter aceito o meu convite numa altura de pré-campanha eleitoral. Nós ainda não começamos a campanha eleitoral. A campanha eleitoral começa 14 dias antes, portanto é a partir de 25. É domingo. Fiz vários convites, isto aqui não é para nenhum tratar, mas tenho que dizer. Convidei o Pedro Santos, não pode. A Mariana Murtágua, que já esteve no clube, não respondeu. A Inês Real tentou. O André Ventura, falei com ele, foi na obra. Portanto, é um homem decidido, de palavra, é isso que eu gosto. Agora é que podem bater. Agradeço. Não é isso, é que assim mais pessoas podem perguntar. O debate tem uma hora, não tem mais, depois as pessoas não ligam nada a isto e não estão com atenção. Portanto, cada pessoa, há aqui muita gente que nunca esteve aqui. Diz quem é, se quiser, pega um minuto, faz uma pergunta. Não vale a pena fazer duas, que eu só aponto uma, que é para outra pessoa poder fazer pergunta. O André Ventura vai falar 10 minutos e depois eu vou-lhe fazer várias perguntas, no princípio. E depois passa a plateia. Vou só falar aqui um bocadinho do André, que toda a gente conhece. O nome dele é Giro, André Claro Amaral Ventura, nasceu em Algueirão em Martins, Sintra, em janeiro, portanto fez anos há pouco tempo. O seu pai tinha uma loja de bicicletas e a sua mãe trabalhava no escritório. Quando eu disser esta, é licenciado em Direito da Universidade Nova de Lisboa, defendeu a tese de doutoramento em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Cork, na Irlanda. Foi inspetor tributário, por isso é que recebe do IRS. Tem o seu lugar de emprego, onde pediu uma licença sem vencimento para ser deputado. Portanto, saí daqui, tenho emprego. É presidente do Chega e deputado na Assembleia. O Chega tornou-se um fenómeno na política portuguesa. André Ventura já foi do PSD, foi eleito vereador na Câmara Municipal de Louros. A seguir renunciou ao cargo, formou o Chega em 9 de abril de 2019. Portanto, o Chega conseguiu, em menos de um ano, ter sido fundado e eleger um deputado pelo Círculo de Lisboa. Atualmente é a terceira força política nacional, com o terceiro maior grupo parlamentar na Assembleia. Foi candidato à presidência da República, teve 11,9, muito próximo da Ana Gomes. Estou um bocado nervoso. Nas eleições legislativas teve 12 deputados, 7,18, perto de 400 mil votos. André Ventura define-se como liberal, a nível económico, nacionalista e conservador. Mais ou menos. Não sei se sabem, mas André Ventura frequentou o seminário e foi lá o 12º ano, parece que escreveu vários livros. Estejam agora com atenção a isto. Vocês sabem que ele escreveu um livro com o título chama-se Montenegro. Eu estive aqui. Chama-se Montenegro, não tem nada a ver com este Montenegro, mas por acaso tem piada. É verdade ou não? É verdade. Jogou futebol no Sintrense, adora jazz e música espanhola, aprecia um bom whisky, tem como grandes referências o filósofo Immanuel Kant e o Winston Churchill. Costuma-se dizer que atrás de um grande homem está uma grande mulher, que era a sua esposa Dina, hoje não está aqui, uma salva de palmas para ela. Boa noite a todos. Queria começar por vos agradecer a sala cheia e agradecer o convite, mais uma vez, para aqui estar. Nesta altura que é difícil, mas que eu vejo sempre a vida um pouco nesta lógica, que é, mesmo nas alturas difíceis, fazer o esforço para estar com quem nos acolhe bem. E a verdade é que o clube acolheu-nos sempre bem e acolheu-me sempre bem. E eu entendi que neste momento devia também retribuir com a presença, que não é uma retribuição, mas é um reconhecimento do que eu acho que é o valor. Eu queria-vos falar hoje, não das eleições que estaremos a 10 de março, mas do grande conflito e da batalha civilizacional que estamos a travar. Nestas eleições, como noutras, em Portugal, como por toda a Europa. Nós estamos a viver um tempo único na política portuguesa. O contexto não é só português, mas merece que olhemos para isto com atenção. É a primeira vez, desde o 25 de abril de 1974,
que um movimento, um partido, coloca em causa, embora não tenha vencido ainda, mas coloca em causa o esquema de bipartidarização da política portuguesa entre dois partidos. E isto tem assustado muito, não só uma parte da sociedade, como uma parte do sistema político. Porquê? Porque nós nos habituámos a viver assim. Toda a estrutura da sociedade, os mídias, a estrutura económica e empresarial, uma boa parte do tecido social, passou a ver como única possibilidade de alternativa ao PS o PSD e como única possibilidade de alternativa ao PSD o PS. Isso levou a várias coisas, mas levou à perda de qualidade da democracia, levou ao laxismo dos dois principais partidos, porque entendiam sempre que depois de um vinha ao outro, e levou a uma permanente troca de favores e de compromissos, que no fundo não era mais do que o pacto de sobrevivência dos dois, que é, se a seguir a mim vier sempre tudo, nós estamos garantidos que há um bloco central de interesses que permanece sempre. Este bloco central de interesses nota-se em muitas coisas. Não é conversa aérea. Nos principais pactos económicos, nacionais, europeus, nas escolhas para as principais empresas públicas, nas escolhas para os conselhos de administração, nas escolhas de lugares chave da República, na nomeação de tribunais superiores, sublinho, na nomeação para tribunais superiores, o pacto é o domínio destes dois partidos sobre a estrutura política, social, toda do país. Quando falamos da mordaça, essa mordaça parte e desenvolve-se por esta bipartidarização. A quebra da bipartidarização não é importante para o Chega. Se for feita, com toda a probabilidade, será feita pelo Chega. Se for, ainda não foi feita, se for feita, será feita pelo Chega. Mas, acima de tudo, ela será benéfica para a sociedade. E o que eu vos queria mostrar hoje é que o fim deste bipartidarismo pode ser bom para a sociedade. Pode não ser mau. Eu sei que nós tendemos sempre a ver a novidade com medo. Não somos só nós. Os povos da Europa veem a novidade com medo. O que é que virá depois disto a que nos habituamos? E por isso é que vocês assistem, às vezes de forma doentia, a debates, a programas, a análises, como que a dizer às pessoas, vem aí uma longa noite escura se o Chega a ganhar as eleições. Ou vem aí uma longa noite escura se o Chega a se tornar o ponto central do sistema político português. E isto nasce de explorar o sentimento de quem está a ouvir, porque se baseou sempre toda a sua vida adulta na escolha de PS e PSD. É como se eu tivesse toda a vida vestido de fato e gravata e nunca tivesse usado outra roupa. E me dissessem que amanhã posso ter que usar calções e uma t-shirt. Eu ia ter medo, ia ter receio. Como é que o meu corpo seria exposto? Como é que eu me sentiria? Mas, na verdade, em dias de sol e praia, nós não nos sentimos bem de fato e gravata. É o mesmo que temos que fazer. Eu tenho a certeza que 90% do povo português está farto do que tem assistido nos últimos anos. Há 50 anos. E pergunta-se, que alternativa é que há? Nós temos sempre boas razões para não mudar nada. O país arranja sempre boas razões para não fazer mudanças. Ou porque o programa do Chega é muito radical. Em 2019 éramos fascistas. Em 2022 éramos demasiado liberais. Agora até já dizem que eu sou socialista. E que me tornei socialista nestas últimas eleições. Mas PSD já foi. PSD já fui. Mas aí fui militante mesmo, dirigente. O que eu vos quero dizer é, há um momento na vida que nós vamos ter que arriscar. Porque este sistema já mostrou que não vai durar para sempre. Vocês podem se perguntar assim, mas porquê é que temos que mudar o sistema? Não está a funcionar bem. Se estivesse a funcionar bem, não tínhamos metade do país a não votar. Se estivesse a funcionar bem, não tínhamos esta sequência de casos a afetar a credibilidade das instituições a que temos assistido. Deixem-me pegar em dois últimos casos para mostrar como a bipartidarização se tornou na podridão do sistema. Há uma operação judicial que vai à casa do Primeiro-Ministro e que envolve o Primeiro-Ministro António Costa. Luís Montenegro, líder do PSD, diz que o governo caiu por dentro, perdeu toda a credibilidade, tem que haver eleições. Muito bem, é a posição certa. Afinamos o diapasão por aí. Um mês depois ou dois, há uma outra operação, agora envolvendo dirigentes sociais-democratas na Madeira. Muito mais forte até do ponto de vista dos indícios, que estavam à vista de todos. E Luís Montenegro, perante factos ainda mais graves, diz, cito, de cabeça, porque nunca mais me saiu da cabeça,
Nada mudou. Mantenho exatamente a mesma confiança que tinha há um dia atrás. Isto é o sinal da podridão do sistema, que é a corrupção dos outros é má, a dos nossos é boa. E, portanto, quando isto acontece, nós percebemos porque é que é importante quebrar este ciclo. Porque nós precisamos de um rejuvenescimento da política portuguesa. Neste momento é o Chega que está nesse papel. Vou já terminar, que eu sei que o meu tempo está a acabar. Podia ser outro. E eu diria a mesma coisa. É importante que este sistema quebre. Porque se não quebrar o mesmo circuito de interesses, o mesmo conluio de interesses, a mesma estratificação do processo de decisão, vai-se manter e as nossas vidas não vão mudar. Ouçam, e vou mesmo terminar. Nós estamos a ser ultrapassados este ano pela Roménia. Pela Roménia. Nós um dia ainda vamos estar vivos para ver, porque se isto continuar por aí, a ser ultrapassados pelos Camarões e pelo Senegal. Ou paramos isto a tempo, ou isto está de parar com as nossas vidas. Já era só o que Então, porque disse aqui, o Chega não come meninos ao pequeno almoço. É que eu já tive aqui o senhor do PCP e perguntei-lhe isso. O Chega pensa em instaurar o fascismo em Portugal. É para ver se isto sai da cabeça das pessoas. Nós temos um programa muito claro de defesa da liberdade e no Parlamento temos pugnado pela defesa dessa liberdade. Eu hoje ouvi o secretário-geral do PCP. Eu sei que sou o único a falar do secretário-geral do PCP, já ninguém dá muita importância, mas eu mesmo assim vou dar. A dizer que o PCP é o último a enfrentar a besta fascista, disse Paulo Raimundo. E viu-se como ele enfrentou no debate, o Mel Costa não podia ter levado naquele debate, mas mesmo assim ela já que enfrentou. Vamos aqui à matéria. Eu sou a favor que haja no Ministério Público uma assessoria de imprensa que explique os trâmites de um processo. Porquê? Quando esteve aqui a Joana Marques Vidal, falou nisso. À saída do tribunal, o que é que a gente vê? Sempre os advogados de defesa e nunca consegue ouvir que se faça um comunicado das decisões dos tribunais para a gente perceber. Porque nunca nenhum é culpado. Depois, há a ideia que na Madeira tudo acabou. Eu, pelo que percebo que houve uma investigação de um juiz e depois há um juiz de instrução. Pode ter outra posição diferente. O inquérito não está encerrado nem arquivado, certo? Eu acho isso... O que é que acha? Não acha que a Justiça devia explicar às vezes? É importante que a Justiça comunique melhor. Apesar de tudo, nos últimos anos foram feitos alguns avanços, nomeadamente por uma alteração que também houve no Código de Processo Penal. Mas a Justiça tem procurado comunicar mais. Não tem a comunicar, muitas vezes da forma eficiente, claro. E por isso nós ficamos com uma ideia errada. Mas também há uma tentativa muito grande de instrução. Deixa-me dar um exemplo. Há uns dias eu vi em todos os jornais, praticamente, e em quase todas as televisões, a notícia de que o juiz de instrução do caso de influenza tinha dito que as provas do Ministério Público eram vagas e até contraditórias. Todos vimos isso. O que é isso? Porquê é que vimos isso no juiz? Porque como o Ministério Público recorreu, o Ministério Público pediu prisão preventiva em medidas graves. O juiz de instrução entendeu, legitimamente, que não se justificava. Então o Ministério Público disse que vai recorrer. Quando há um recurso, os dois, quer o juiz, quer o Ministério Público, fazem as suas alegações de recurso. Ou seja, é um processo que sobe para o Tribunal Superior com alegações do Ministério Público e do juiz. O que passou para fora foram as alegações do juiz. Porquê é que não passaram as do Ministério Público? Porque não me interessava. E por isso eu disse, e por isso não tenho medo de dizer, há uma tentativa em curso de branquear o Primeiro-Ministro António Costa. E isso tem que ser dito. Os outros não querem dizer que não gostam de usar estas palavras. Eu estive aqui a ver em Portugal pessoas recomendáveis, com todo o respeito possível. Teodora Cardoso, eu acho que era uma pessoa séria. Ramalho Yanes recusou 1,3 milhões de euros em retroativos. Medina Carreira, que já faleceu. Paula Teixeira da Cruz. A ideia que passa é que não há muita gente séria. Quer dizer, são ladrões, trafugas. Não é o seu caso. Não é o seu caso. Não se riam, porque eu fui ver aqui uma coisa do André Ventura, do Tribunal Constitucional. Ele não tem nada no nome dele. Tem um ordenado, tem uma conta à ordem, não tem carros, mas a sua esposa está, claro. Portanto, ele não tem nada, não tem uma casa no nome dele. É o político mais pelintra que entrar. Não sei se isso é muito bom. Mas é verdade ou não é o que eu estou a dizer aqui? É, eu não tenho casa. Não acha que não era importante? Quer dizer, isto dá uma má imagem da política? Não, vamos ver. Eu respeito muito quem tem dinheiro e quem lutou por isso e o que eu queria é que todos
tenham muito mais do que eu. Eu não critico quem tem. Eu critico quem enriquece de forma que ninguém compreende em pouco tempo. Eu sei qual é o salário de um político porque eu sou político. Mas eu escolhi esta vida, podia estar noutra em que ganhasse muito mais. Escolhi esta, tenho que viver com o que esta vida me dá. O que eu acho estranho é alguns colegas meus, atrás, políticos como eu, porque agora também sou político, que de repente vejo como vida de Miguel Albuquerque, vendas de quintas de 3 milhões de euros, ou, como ouvimos noutras histórias, palácios em Espinho com não sei quantos andares, quer dizer, digo isto porquê? Porque parece-me difícil que alguém que vive da política, ou viveu da política quase sempre, consiga ter este património. E por isso é que acho que é importante investigar, que é para saber o que é isto, não é lançar suspeitas sobre ninguém. Agora, é impossível continuarmos a ter pessoas que chegam a Lisboa com a mão atrás das costas e saem de Lisboa e compram dos carros, barcos, palácios. Quer dizer, é como se não era fácil ia-se ver o IRS. A questão é que muitas vezes não está no IRS, nem está por aí. É como diz o povo, quem cabritos dá e cabras não dá, dá um lado não vai. Ok. Há aqui uma coisa que me mete confusão nos debates que nunca se falou. Nós estamos em duas guerras. Tem grande influência em Portugal, a passagem no Estreito e também que outra coisa que me mete confusão. Não acha importante uma reestruturação das Forças Armadas? Eu tenho a ideia que há mais generais que soldados. Acho muito importante. E essa é verdade. Primeiro, igualmente importante. E meia culpa também. Embora não sejamos nós que escolhemos os temas dos debates. Sim, mas é importante falar. Os debates são escolhidos, enfim, pelos moderadores, os canais onde nós vamos. E de facto causam-me estranheza. Praticamente não se falou de Forças Armadas em nenhum debate. Estamos em duas guerras, uma no leste da Europa, no nosso continente, outra no Médio Oriente, e não houve a preocupação de falar disso. E Portugal tem sido os que menos têm cumprido com o investimento comprometido na NATO de 2% do orçamento. A única vez que me lembro de se falar da NATO, eu confrontei o PCP e o Bloco de Esquerda a dizer que querem sair da NATO. O que, aliás, deixem-me dizer, é a maior irresponsabilidade desta campanha eleitoral. Não é as pensões, nem é a prisão perpétua, nem é... Não, a maior responsabilidade desta campanha eleitoral é haver partidos que acham que devíamos sair da NATO. Eu gostava de perguntar a esse partido, se houvesse um problema com Portugal, como está a acontecer com a Ucrânia, infelizmente, quem é que eles acham que nos vinha defender? Era Marrocos? E nós também precisamos de umas Forças Armadas para nos defendermos. Evidente. Por exemplo, o narcotráfico, evidente, nós precisamos de umas Forças Armadas atrativas e temos de deixar envelhecer as Forças Armadas, desinvestir nas Forças Armadas de forma brutal. Mas também precisamos de renovar e sustentar e, portanto, assumir o compromisso com as nossas alianças militares internacionais. Nós não temos armas nucleares. A única aliança nuclear que pertencemos é a NATO. É a única que nos pode defender de potências maiores. Era importante que as pessoas soubessem isso. Obrigado, está a responder, estamos em cadência. Vamos aqui a uma coisa que o André Ventura falou, porque a economia paralela neste país tem que existir, porque as pessoas dizem que não ganham nada. Estão sempre a passar férias, os hotéis cheios, estão a comprar coisas, eu vivo numa zona que é só confusão, Corte Inglês, shopping, quer dizer, não percebo. Portanto, há aqui um estudo que não é do André, que é da Faculdade de Economia do Porto. Em 2022, a economia paralela, meus senhores, era 82 mil milhões de euros. O Chega, nesse aspecto, ao falar nisso, pôs isso na agenda. Aliás, pela sua também costelinha de inspectores. Portanto, eu quero que me responda a isto. Tem que se fazer uma profunda reforma fiscal, com a redução de impostos, assim como reduzir os subsídios e encargos públicos. Isto não é ser de direita ou de esquerda. Agora, veja-se me consegue responder. Como é que acha que pode atacar a economia paralela? Muito bem. Então vamos ver. Nós, de facto, temos poucos estudos sobre esta matéria, mas há um, e este que foi aqui referido, aponta que o valor da economia paralela, isto é, a economia que foge ao circuito normal, da tributação, da regulamentação, etc., é superior a 80 mil milhões todos os anos. 80 mil milhões. Só para terem uma ideia, para equiparar o valor de todas as pensões ao IAS, ao Indexando de Apoios Sociais, estaríamos a falar de 1,6 mil milhões. 1,6. A economia paralela é de 89 mil milhões. Como é que se combate a economia paralela? Não é de um dia para o outro, e quem disser que chega na segunda-feira e sábado acabou a economia paralela, está a mentir. Mas sabemos, por bons exemplos e pelos estudos, como é que podemos fazer. Aí falta vontade política. O que é que podemos fazer? Por um lado, é claríssimo, e eu acho que isto é o mais claro de todos. Quando o sistema fiscal é mais simplificado e com menos pressão, há menos economia paralela. Porque deixa de ser atrativo fugir aos impostos.
Se tivermos uma carga fiscal mais baixa e mais simplificada, ou seja, não a confusão do sistema fiscal que temos, em que as pessoas às vezes nem é só o que vão pagar, as pessoas nem sabem como pagar, nem como recorrer, nem etc. Portanto, mais simplificação e menos pressão fiscal, em quase sempre reduz drasticamente a economia paralela. Pois claro, temos que fazer a nossa parte de fiscalização. E é aí onde temos falhado também brutalmente. Nós temos hoje setores, já não falo só Mas fala como baixar o IRS? Sobretudo o IRS e o IRC, sobretudo para as empresas, para certos setores, onde a fuga fiscal hoje compensa. Porque as pessoas sentem que se tiverem que pagar todos os impostos, não fica nada nem para eles nem para as famílias. E portanto pensam, vou fugir. Um sistema fiscal que tenha mais simplificação, os políticos pensam sempre, se eu deixo os impostos vamos perder receita. Mas este é um dos casos clássicos, que descer impostos pode até aumentar a receita, porque vai haver mais gente a entrar para o sistema fiscal. Por outro, naturalmente, a fiscalização. Nós temos que perceber a sério que temos que fiscalizar. Porque senão, eu às vezes uso esta expressão, anda metade do país a pagar para a outra metade. Mas é mesmo isto que as pessoas sentem na rua. Sabem, quem eu encontro mais na rua que apoia o Chega, não são os ricos. São as pessoas que trabalham e que me vêm dizer, eu estou farto de andar a trabalhar para os outros. Famílias normais, pequenos empresários ou funcionários. Eu estou farto de andar a trabalhar para os outros. Portanto, enquanto nós não corrigimos isto, nós não temos uma economia motivada. E ter a capacidade de combater a economia paralela não só era bom porque permitia investimento social, como nós sabemos como fazer. Os outros nunca o fizeram. Desde 74, a economia paralela não para de aumentar. Portanto, demos uma oportunidade. Os outros falharam cedo. Eu também posso falhar, mas ao menos uma oportunidade para tentar. É isso que eu tenho dito em todo lado onde vou. Seja sintético, o que é que se deve ao seu sucesso? O meu? Não só de ser uma boa figura, eu não sou gay, mas eu acho este tipo de ciúme, não leva mal. É-me difícil. Eu acho que é um vulcão. É-me difícil falar sobre isso, não é? Sabe que eu pus um nome na brincadeira, que é o menino André o Traquinas, porque é assim, o Traquinas é um tipo inteligente e capaz. É que, no fundo, o André é um antissistema. E eles não gostam disso. É natural que não gosto. Ok, vamos ver. Agora, esta campanha, vamos aqui que é uma coisa que eu... Mas deixa-me só ter sobre isso, que eu acho que é uma coisa que os portugueses respeitam muito. Eu não acho que, para ser honesto, eu não acho que... não estou a ser falso humilde, que eu nem sou particularmente humilde, mas não estou a ser falso humilde. Eu acho que muito do sucesso do Chega, não estou a falar do meu, mas do Chega, deveu-se às circunstâncias e ao contexto. Não se deve, não foi por mim ou pelos dirigentes do Chega. O contexto ajudou e abriu a porta à conversa. As pessoas estão cansadas e querem uma mudança. Sim. Mas acho que há uma característica que temos, e eu acho que eu também a tenho, que os portugueses respeitam, mesmo os que não concordam comigo. É a resistência e a determinação. A capacidade de ser atacado, levar embates todos os dias, às vezes dos mais baixos, e mesmo assim continuar sempre e não desistir. Eu acho que os portugueses respeitam muito. Agora, essa é uma das causas. Queria que me respondesse sinteticamente a isto. É que eu acho que esta campanha, quem dá mais, ia falar de cenários. Ainda nem sabem como é que as eleições acabam. Mas pronto, eu também vou entrar nisso. Num governo da AD, abstém-se para deixar passar o governo? Depende desse governo e depende desse programa. Ok. O PS vem-se e tenta formar governo. O Chega volta contra? Uma grande probabilidade. Ok. Hoje o PS disse uma coisa que é, devia de haver reciprocidade do PSD para viabilizar um governo. E então sente-se desobrigado, ou foi hoje decretado que o PS sente-se desobrigado àquilo que disse o Pedro Nuno Santos de deixar passar um governo do PSD. Sabe uma coisa que eu acho que pode acontecer? É que o PSD pode ser vítima da sua própria circunstância. É perder as eleições e ir tentar formar governo quando criticou o António Costa. Eu não vou rir. Não, eu ria, mas se o Chega ganhasse. Pode acontecer. As sondagens neste momento dizem que tudo é possível, mas Pedro Nuno Santos, de facto, está aqui instalado uma enorme confusão, não é? Ele disse no debate que viabilizaria um governo da AD, se a AD vencesse. Hoje veio dizer que, como Montenegro não se compromete a viabilizar o governo do PSD, então ele já se sente desobrigado. É assim uma espécie de brincar com isto. E o Chega-se ganhar fala com o PSD? Evidente, eu sempre disse que sim, mas por uma razão simples, porque nós, acima de tudo, temos que pensar nas pessoas. Eu tenho a certeza que 99% dos militantes do Chega preferiam não ter nada a ver com o PSD. É normal.
Mas nós, se queremos afastar os socialistas do poder e ter um governo estável é que não anda em eleições de 6 em 6 meses, nós temos que criar uma solução de estabilidade. E, portanto, é ter a humildade de perceber, eu não tive maioria absoluta, tenho que conversar com quem está abaixo de mim ou acima de mim. Vamos ver quem fica em primeira à direita. Deixa-me dar um exemplo de Itália que eu acho que é fulminante. Em Itália, há 3 partidos também, à direita, um pouco diferentes dos nossos, mas 2 deles são das nossas famílias políticas. A Liga, que é da família política do Chega, e a Força Itália, que é da família política do PSD. São muito diferentes, como nós. Sentaram-se e disseram assim, nós somos muito diferentes os 3. Mas fazemos aqui um compromisso para afastar os socialistas do poder, lá é o Partido Democrático, seja qual for o resultado, nós respeitaremos, quem ficar à frente será o Primeiro-Ministro, mas nós comprometemos a dar uma solução de estabilidade aos italianos. E o governo está em funções. Porquê é que nós não somos capazes de fazer isso? Não, e já agora a Meloni era fascista, era isto, e a tentar fazer uma boa figura. Aliás, por estar a fazer boa figura é que não aparece nos nossos meios de comunicação. Sim. Agora vou aqui entrar Não levem a mal para isto não ser muito sério, vou ter aqui um à parte do mundo. Estive a ver o André Ventura, é o que tem mais cabelo. Já ganhou os eleitos, tem mais cabelo que o Pedro Nuno Santos e do outro. Eu conheço, que é o Montenegro, até agora tinha perdido cabelo e agora já está com mais cabelo. Mas pronto. Portanto, isso já ganhou. Então fez um implante. Agora posso. Então fez um implante, estou lá. Isso pensa. Não sabia. Eu não sabia. Até não sei. Eu vou ver fotografias antigas e novas. Amanhã temos notícia aí. Última hora, vamos ver. Está 5 anos. Eu não disse isso. Outra coisa. Sabe que é uma coisa que eu não disse? Tem 41 anos. Está sempre de gravata. Às vezes anda sem gravata. É, os meus amigos dizem que eu até duro de gravata. Dizem que eu duro de gravata. Mas não é verdade. Às vezes estou sem gravata. Mas quase que já não me consigo, sabe, quando vou para a praia. Mas sabe que agora para a malta É, sei. sabe que agora está na moda. É por isso que eu já não assim. E a malta mais liberal tirar de gravata. Ok, boa última pergunta. 2 razões para eu votar em si. 2 razões para eu votar em si. Para eu dar duas razões. O Joaquim Jorge votar em si. Primeiro, as pessoas. Primeiro, porque o Joaquim já está farto da podridão deste sistema e, portanto, sabe que só pode ter um voto para o futuro. E 2, porque, na verdade, este governo caiu por causa da corrupção. A verdade é essa. Podemos dar todos os caiu por causa da corrupção. Só há um partido que há 5 anos diz que este é o grande combate que temos que travar a nível nacional. Portanto, eu acho que é justo que os portugueses dessem agora a oportunidade ao partido que há 5 anos diz que este é o nosso grande desafio. É verdade, noutros momentos tivemos outros. Por exemplo, o PS falava muito de saúde, e a saúde continua a ser importantíssima, em 2022. Deram-nos uma maioria absoluta. Agora, a corrupção é ou devia ser o tema. Não estou a dizer que nos tem que dar uma maioria absoluta, mas dar um voto de confiança para podermos mudar isto. Vou pensar nisso.